Gente, a palavra de hoje, eu preciso, admitir e confessar para vocês que é uma palavra que talvez seja estranha. Para mim foi, tá? Aprendi muito com a palavra de hoje. Coisas estranhas e sobrenaturais Deus tem para nós, amém? E olha, o que eu vim fazer aqui hoje à noite, eu vim só transmitir aquilo que Ele me passou, amém? O que significa que se você achar uma loucura, você chega em casa, dobra os teus joelhos e ora, fala: Senhor, pirou, mas não eu, fala para Ele, a palavra é dele, amém? Você tem falado com Deus? Tem, não é? Acho que todo mundo aqui fala com Deus. Todo mundo aqui confessa os seus pecados quando a coisa aperta. Todo mundo aqui faz os seus pedidos quando a necessidade vem. Todo mundo conta com Deus e fala com Ele. Amém? A questão de hoje é como ou se Ele fala com você, porque a gente fala, mas Ele está mandando um recado. Ele fala e Ele quer falar com você. Quando você fala e faz um pedido, Ele quer conversar com você como um pai, até para dizer: não, filho, isso não é bom para você. Ele não é um garçom que você pede sem saber, sem ouvir, ele vai lá e te serve. Ele quer um relacionamento, amém? É falar e é ouvir, escutar. E hoje eu vou trazer para vocês um telefone onde você vai ouvir a voz de Deus. Quem quer o telefone? Quem quer o celular do Senhor e ouvir clara e audivelmente a sua voz? Vocês querem? Amém. Vocês têm como anotar o número? Eu vou passar para vocês, tá bom? O número de Deus, ele não é formado por números, é formado por letras. É fácil, se você não quiser anotar, é fácil de guardar, tá? Começa com a letra Z. É assim: Z, 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 Z. Esqueci o prefixo, é ZZ. O número de Deus é assim, você pode pronunciar esse número, é sono, é quando dormimos. Quando dormimos, Ele fala com a gente. Ele fala conosco através dos nossos sonhos. Não é incrível? Ele tem falado com você através dos teus sonhos. Deus fala conosco quando dormimos. Ele fala conosco através dos nossos sonhos. Atenção, não é a única maneira de Ele falar com você, comigo. Tem outras, mas hoje eu quero falar sobre essa linha direta. Além disso, quando ouvimos ou recebemos informações dos nossos sonhos, você sabe disso, também não significa que sempre são de Deus, amém? Mas Deus se comunica através dos sonhos. Ele fala, Ele nos avisa, Ele lança sonhos proféticos, Ele sonha conosco, Ele nos dá sonhos. A gente precisa tomar cuidado. Vou repetir: nem todo sonho vem de Deus, né?
Alguns sonhos, dizem os entendidos, médicos, psiquiatras, alguns sonhos vêm da nossa própria mente, do nosso próprio inconsciente, subconsciente, chame como você preferir. Coisas que nós guardamos é uma forma de ir para fora. Coisas que nós estamos com medo, às vezes vêm para que a gente coloque para fora. Coisas que nos assustam. Muitas vezes nos nossos sonhos também o inimigo usa, mas a gente precisa entender e aprender quando são de Deus. A gente precisa criar essa sensibilidade. E eu vou te dizer, quando são de Deus, a gente tem absoluta certeza, convicção e segurança. A gente sai, uau, Deus falou. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 28, deixa aberto, em Gênesis 28, no versículo 10, e vamos orar, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, aquilo que já foi pedido aqui essa noite, que o Teu Espírito Santo tome a minha vida, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos transmitir com toda a seriedade, com todo o temor e tremor, que possamos aprender contigo, com Teu Espírito Santo, a poder Te ouvir. Que o Senhor abra essa noite os nossos ouvidos espirituais, Pai, porque nós queremos, nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Nós talvez seja o que mais precisamos e necessitamos, saber o que o Senhor tem para nós, saber dos Teus propósitos na nossa vida, e nos abrimos, Senhor, não só para ouvir, mas para ouvir e sermos obedientes e cumprirmos aquilo que o Senhor planejar para nós. Por isso, vem Espírito Santo, toma esse lugar, toma cada vida, toma cada mente e cada coração, Pai. Eu profetizo aqui, como Teu servo e sacerdote, que cada coração vai ser um terreno fértil para a Tua palavra, vai frutificar, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Aplauda o Senhor, Ele merece, gente. Eu queria mostrar para vocês o que, eu fiz algumas brincadeirinhas para introduzir, mas é um assunto sério e bíblico, tá? Porque Deus falou em sonhos, em diversas passagens, para diversos personagens da Bíblia. Falou, salvou gerações, salvou países através de sonhos. E a gente vai começar a ver como isso aconteceu, como isso rolou. Você abriu no Gênesis 28, versículo 10, a visão da escada. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra,
eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Amém? Deus fala em sonhos, porque muitas vezes o nosso coração está aflito, nosso coração está gritando, nosso coração está preocupado, está ansioso. E quando o nosso coração está assim, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Não quer dizer que Ele não fale de outras maneiras, Ele fala de muitas maneiras, mas significa que nós não ouvimos, não escutamos, não estamos em condições. Ele está falando e você está falando em cima, eu estou falando em cima. Deus, como eu vou pagar essa conta? Deus, eu não aguento mais viver essa crise, essa situação na minha casa. Deus, eu estou tão sozinho, Deus. A gente fala, o coração explode, não tem espaço para Ele falar. Mas quando a gente dorme, o nosso coração se cala, e aí Ele pode falar. E Ele fala. Assim estava Jacó. Jacó saiu da sua terra fugido, com medo, apavorado. Ele tinha pregado uma peça, tinha passado a perna no seu irmão, roubou do seu irmão primogenitura, as bênçãos do pai. Ele fez uma enganação, depois você lê. Ele saiu apavorado, com medo, jurado de morte. Então ele não tinha condições de ouvir, de parar, de orar. Vou abrir um jejum, vou orar, vou fazer uma semana, um mês, 40 dias. Ele não tinha, ele estava desesperado. Mas ele dormiu e sonhou. E no seu sonho, Deus se revelou a ele. Deus acalmou de vez o coração daquele homem. Porque daí para frente, a história dele foi sendo mudada, foi sendo transformada. A confiança nele e em Deus foi crescendo. Deus está comigo, Deus é comigo. E aonde ele ia, não só ele cria nisso, mas todos que estavam à sua volta diziam: Deus está com esse homem. Onde ele põe a mão, prospera, Deus é com ele. Aquilo deu muita confiança. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Acho que eu nunca contei, eu não sei se eu contei em casa, mas eu tive um sonho uma vez, uma época, e nesse sonho Deus disse que me colocaria para cuidar de um povo. Amém? Só que isso faz muito tempo, gente. Eu não era nem servo dele, mas ele me deu esse sonho. Ele falou: um dia eu vou te colocar para cuidar de um povo. Passado muito tempo, aí sim eu já era pastor, e eu estava pregando num domingo de manhã lá no Bola da Sede. Eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que eu orei com as pessoas, eu abençoei as pessoas, e veio um rapaz que eu achei que ele queria conversar, perguntar, pedir alguma coisa, e ele falou: eu vim entregar uma coisa de Deus, eu vim entregar. Ele disse: sabe aquele sonho que Deus um dia te deu? Ele vai se cumprir, ele vai se realizar. Deus tem um povo para você. Amém? Deixa eu contar como isso dá segurança, como isso dá firmeza. Naquele dia,
Nós saímos para almoçar da igreja, cheguei à tarde em casa e infartei. Eu tive um infarto na minha casa naquele dia que Deus escolheu um servo para me falar e para me avisar. Você pode achar que foi muita falta de responsabilidade, foi muita loucura, mas eu vou dizer para vocês, eu infartei na minha casa, eu sabia que eu estava infartando, porque eu conheço isso, não tinha sido o primeiro. Eu caí no chão, infartei, levantei e fui para a cama, porque a minha certeza é de que não ia acabar ali. A minha certeza foi tão forte isso, e o dia que Deus escolheu para revelar isso, eu nem saí de casa. Pode falar, é louco, é irresponsável. Eu fui, mas eu tinha certeza, segurança. Depois, acho que foi o quê? Uns 3 dias depois, fui lá para o hospital. Não? Foi. Aí uns 3 dias depois eu fui lá e falei, olha, eu acho que eu tive um infarto, tá bom? Aí eles me pegaram, me trancaram num quarto, fiquei uma semana preso numa cama, mas não aconteceu nada, não fizeram nada, não precisou fazer nada, mas enfim, é porque eu tinha certeza, aquilo vem de Deus. Deus nos dá essa certeza, a certeza que Jacó teve. Perceberam a certeza? Ele acordou, ele não falou, acho que tive um sonho. Ele falou, Deus está aqui, Deus falou comigo, amém? E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso é obra. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente sonha os sonhos de Deus. Deus fala conosco nos nossos sonhos. O profeta Joel predisse o derramar do Espírito Santo, que já aconteceu em Pentecostes. Mas Joel previu isso 2000 anos antes de Pentecostes. E ele disse, Deus fala, Deus diz, derramarei meu Espírito sobre toda carne. Tudo bem? Não tem acepção de pessoas, não tem boas e más, crentes ou não. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. É coisa do Espírito Santo. E olha que legal, os velhos, os idosos sonharão. O sonhar é coisa do Espírito Santo. Os profetas que serão descritos essa noite eram profetas que tiveram sonho, o dom de interpretação de sonho, porque o Espírito Santo estava sobre eles. Eles tinham esse dom. Hoje o Espírito Santo está sobre toda carne. Toda a carne. Velhos sonharão. Você sabe que para Deus não tem velho, não tem cabelo branco, não tem sem cabelo. Para Deus somos todos como crianças. Não existe mais velho, menos velho. Para nós pode ser, mas para Deus, se você tem 90 anos e senta no colinho dele, ele vai te tratar como uma criança, porque você é uma criança diante de Deus, e ele te vê assim. Por isso nós o chamamos de papai. Amém? Meu Deus. Abre a sua Bíblia. Ainda em Gênesis 37. Capítulos depois. Agora foi a vez de José. Conhecida a história, né? Mas eu preciso lembrar vocês. José do Egito.
não é o José carpinteiro, que também sonhou, que Deus também falou através de José carpinteiro. Mas José do Egito, quando criança, teve um sonho. Gênesis 37:5 diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Os irmãos, 11 irmãos, na verdade 10, porque um deles era um chapa de José, irmão da mesma mãe. Mas enfim, eles odiavam, porque José era o predileto do pai, de Jacó. Jacó achava ele o máximo, os irmãos odiavam por causa disso. E José teve um sonho, e disse o sonho, no versículo 7, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Mas o sonho era de Deus, não era um sonho da carne, não era um sonho do ego, não era um sonho de se achar melhor, era Deus dizendo para ele o que ia acontecer. E vocês conhecem a história. Aconteceu, mas ele teve que passar por situações terríveis antes de acontecer. Odiado pelos seus irmãos, eles o jogaram num poço, até que o mercador de escravos chegasse. Ele ficou preso num poço, foi vendido como escravo para o Egito. No Egito, ele conseguiu um emprego legal, mordomo na casa de Potifar, que era o cara abaixo de Faraó naquele lugar. Mas aí ele foi preso, porque a mulher de Potifar acusou injusta e erroneamente ele de traidor. Só para você entender o que esse homem foi passando. Mas sabe o que sustentou durante os irmãos jogando ele na cova? Quando ele foi vendido e transportado como escravo, a cabeça dele estava assim: Deus tem um plano para mim. Tá? Não satisfeito com esse sonho, Deus colocou outro, mudou a roupagem, mas era o mesmo sonho. Deus confirmou, falou: é isso que vai acontecer. E isso deu certeza no seu coração, uma certeza que eu descrevi que tinha no meu, uma certeza que Jacó teve. Quando Deus coloca um sonho, quando Ele fala através de um sonho, a gente não tem dúvida. Não tem dúvida: será que veio do diabo? Será que veio do meu inconsciente? Você sai dizendo: Deus falou comigo. Amém? Esse sonho sustentou José durante a maior parte da sua vida. E esse sonho profético, a voz de Deus descrevendo, além de ter acontecido exatamente como ele viu, Deus deu a ele um dom excelente. Era um dom para poucos, só para aqueles que tinham o Espírito de Deus sobre si. Deu um dom de interpretar sonhos. Então não só ele entendia os sonhos que ele tinha, como ele conseguia saber entender os sonhos dos outros. Lá na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 presos. Um se libertou, que ele disse, e o outro foi para a morte, que ele disse também. Ele interpretou corretamente os sonhos. E com essa interpretação, o que aconteceu? Ele chegou ao faraó, porque o faraó teve um sonho, e ele estava muito perturbado com esse sonho, ele não conseguia entender esse sonho. Ele chamava os seus magos, que
também não entendiam o sonho, ele estava desesperado. Alguém consegue entender e interpretar? Adivinha? Tem um homem que tem o Espírito de Deus. Todos têm o Espírito de Deus. Amém? Hoje todos têm o Espírito de Deus. Hoje todos têm condições de interpretar os seus sonhos, de ouvir a voz de Deus nos seus sonhos. E se você pedir o dom de interpretação de outros, Ele vai te dar. Amém? Essa foi a história de José. O resto vocês sabem, não é? Ele salvou o mundo. O sonho dele era esse. Ele salvou o mundo, porque o sonho de Faraó era que ele precisava guardar provisão, porque um dia vai faltar, um dia o mundo vai passar fome. E esse dia chegou e ele tinha guardado. E os seus irmãos e os seus familiares precisaram se prostrar, porque precisavam de alimento que só ele tinha. Amém? Mas o importante aqui é entender o que essa voz de Deus, quando vem, que nos fortalece, que nos dá esperança, que nos dá condições de enfrentarmos tantas coisas que a gente precisa enfrentar até que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um sonho, eu vou dizer, Ele tem. Fala para o seu irmão, Ele tem um propósito na tua vida. Você não está aqui à toa. A gente já teve um culto sobre isso. Fizemos um culto inteiro sobre o propósito de Deus, sobre o que estamos fazendo aqui, sobre por que nascemos, para que existe algo além de comer, beber, trabalhar, ganhar dinheiro, ver televisão. Tem alguma coisa a mais? Resposta: tem. Só que os sonhos de Deus nem sempre se cumprem. Eu estou com seu irmão assim, nem sempre o sonho de Deus se cumpre. Você sabia disso? Ele só vai se cumprir se você fizer a tua parte. Ele lança um sonho, ele te faz um chamado, mas você não é obrigado a cumprir. Ele te lança um sonho, como ele lançou para José. Mas talvez você passe por situações tão ou mais difíceis do que José passou. E quando passamos por situações difíceis, por desertos, por tempestades, a gente desiste, a gente não consegue, a gente não aguenta, aí não se cumpre. Amém? E quando isso está acontecendo, sabe o que Deus faz? Faz você nanar. Vem dar uma dormidinha que eu preciso falar na tua vida. E Ele faz isso mesmo. Mas o propósito de hoje não é de vez em quando a situação está, Ele vai lá e fala. O propósito de hoje é que isso aconteça cada vez com mais frequência. É que isso faça parte do teu e do meu estilo de vida, que isso possa ser uma verdadeira arma, bomba atômica espiritual nas nossas mãos. Podemos falar, todo mundo fala, mas podemos ouvir a voz de Deus. Amém? Quando você quiser, quando eu quiser. A gente vai terminar vendo como e quando, mas primeiro a gente precisa crer que isso é possível. Amém?